Fala galera, seja bem-vindo ao projeto Multiplicando Seus Ganhos. Aqui eu conto estratégias para que você possa expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano e estratégias rápidas para ganhos financeiros. E o tema do nosso vídeo hoje é como usar a atitude mental para aumentar os seus ganhos financeiros. E eu já quero aproveitar o ensejo para te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique para se inscrever, ative as notificações para que você possa receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E não deixe de dar aquele like para que o YouTube considere que esse é um conteúdo relevante e que ele possa mostrar para mais pessoas que também precisam saber mais sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos saber como usar a atitude mental para aumentar os seus ganhos financeiros. Fica aqui comigo que eu já volto, então roda a vinheta. E antes de você saber como usar atitude mental para que você possa aumentar os seus ganhos, você precisa entender o que é essa atitude mental, o que seria atitude mental. E antes de você entender também o que seria atitude mental, é importante que você saiba que existe atitude mental positiva e atitude mental negativa. E como que você vai aumentar os seus ganhos através de uma atitude mental? Seria negativa? Não, com a negativa é impossível, né? Seria com a positiva. Então, começamos por aí. Atitude mental positiva, para que você entenda isso e que fique claro para você que através de uma atitude mental positiva é possível você aumentar os seus ganhos. Então é importante que isso fique claro para você, para darmos início aqui no nosso conteúdo, ok? E o que seria atitude mental positiva, Marcelo? É um conjunto de ações que leva a um desejo seguido de pensamentos positivos, na qual você terá um resultado positivo. Atitude mental positiva, comportamentos positivos, desejos positivos, resultados positivos. Simples assim. Tá, mas não é tão simples assim. Especialistas mostram através de estudos que uma atitude mental positiva ou uma negativa não é algo que você nasce com isso e tem isso fixo na sua vida, não. Tudo vai do momento, da situação, do ambiente, da convivência com pessoas, de hábitos, rotinas que você tem, na qual te levam a decisões positivas naquele momento diante de uma decisão, diante de uma opinião, de uma escolha que você precisa fazer, de um caminho que você precisa seguir, de uma meta que você precisa definir, um objetivo, algo relacionado a isso. Atitude mental positiva vai do momento de uma tomada de decisão na qual você desenvolve uma atitude mental positiva para que você consiga ter um resultado positivo. Espero que esteja ficando claro aqui. É importante que você entenda isso, porque entendo que esse tema de mentalidade e atitude mental positiva é um pouco complexo, é um pouco difícil de a gente lidar com isso. Mas depois que você entende isso, depois que tudo isso fica claro para você, o jogo muda, é outro nível de jogada. Então vem comigo e acompanha até o fim esse vídeo. Então vamos lá, o procedimento mental na tomada de decisão, caminho, diretriz de alguma coisa, ele deve ser 100% positivo. Se tiver 1%, 2% negativo, por exemplo, eu acho que isso não vai dar certo, será que foi a melhor escolha que eu fiz? Será que era a melhor coisa a se falar naquele momento? 2% de uma atitude mental negativa já não caracteriza ali 100% a conclusão de uma atitude mental positiva. Então é importante que esteja 100% dos seus pensamentos naquele momento esteja positivo, que tudo ali esteja alinhado. Seus pensamentos, sua decisão, suas emoções, seu corpo, sua mente, as células do seu corpo, sua alma, tudo esteja positivo para que você consiga ter o resultado esperado. Qualquer ação negativa, alguém do seu lado falando na sua orelha, mas será que isso vai dar certo? É a melhor coisa a ser feito? Você já desvia o foco da atitude mental positiva e você acaba desviando o seu posicionamento mental. O mínimo de pensamento que seja negativo, como exemplo que eu dei 1%, será o suficiente para macular todo o processo positivo. E aí você não chega no objetivo esperado. E agora, para ficar mais claro ainda, qual a diferença de uma atitude mental positiva e uma atitude mental negativa? É bom clarificarmos bem isso para que você não tenha nenhuma dúvida. Positiva, atingir todos os seus resultados, subir ao topo e lá
permanecer negativa, mantém as pessoas abaixo do topo, impossibilitando elas de subir. E quando está no topo, traz elas para baixo, puxando ela para baixo. Aí você fala, pô, Marcelo, mas como assim? Se a pessoa com atitude mental positiva está no topo, como que uma atitude mental negativa vai puxar ela para baixo? Foi o que você acabou de falar. Sim, lembra que eu falei no começo do vídeo que estudos nos mostram, e eu trouxe aqui uns dados para você verificar, que nem todo momento pode ser uma pessoa de mentalidade positiva, nem todo momento ela vai ter a mentalidade positiva. Por algum momento, às vezes, talvez por questão do ambiente, por pessoas que estão com uma mentalidade negativa ao seu redor, por algum momento, por alguma situação, por alguma palavra, por algum sentimento negativo, alguma emoção negativa, leva a que essa pessoa de mentalidade positiva ela possa passar por uma fase com uma mentalidade negativa. E aí é onde que eu falei, a mentalidade negativa puxa as pessoas do topo para baixo. Eu trouxe um exemplo aqui, uma história de Henry Ford. Henry Ford, se você não sabe, foi um empresário norte-americano que criou as empresas Ford, a empresa Ford, a marca de veículos Ford. E uma história bem interessante de Henry Ford foi quando foi desenvolvido o modelo de motor V8. Isso estamos falando de 1931, final de 1931. E quando foi desenvolvido, não foi desenvolvido por Henry Ford decidiu que ele iria colocar o motor V8 em carros de passeio, porque a Ford também foi a primeira empresa a implantar a linha de montagem em série de até 6.000 carros ao dia. Eles chegaram nessa ocasião, nessa época, até montar até 6.000 carros ao dia. E quando o Henry Ford ficou sabendo, né, do novo modelo de motor V8, ele decidiu que ele iria transformar um carro de passeio, que era a linha dele na ocasião, num motor V8, para que as pessoas da época pudessem adquirir um motor V8. Todos os grandes engenheiros da Ford na época e os mecânicos, todos falaram que Henry Ford estava louco. Não, você está maluco, isso não é possível. E mesmo assim, mesmo toda a equipe dos grandes engenheiros dele, todos os mecânicos da Ford ali naquele momento, todos falando para ele que não era possível, que ele era maluco. Mesmo assim ele falou, continue tentando. E passou 2, 3, 4, 6 meses e o feedback que ele tinha dos engenheiros e dos mecânicos era: Henry Ford, isso é impossível. Não é possível a gente conseguir fazer o que você quer. E ele continue tentando. E nisso, imagine a fortuna que ele não investiu para que isso acontecesse. Todo mundo pensava ao contrário do que ele. Todo mundo tinha uma atitude mental negativa de que esse projeto não ia dar certo, que ele estava rasgando dinheiro, perdendo tempo e persistindo em algo que não ia dar certo. Apenas ele tinha a mentalidade positiva de que isso iria dar certo. E após um ano, já em 1932, foi dada a notícia para ele que de fato foi possível. E de que os engenheiros, os mecânicos tiveram êxito e conseguiram viabilizar o uso de um motor V8 num carro popular, num carro de passeio, para que todas as pessoas pudessem ter um veículo desse. E aí foi frotas de carro de policial. Na época tem até uma história de Bonnie e Clyde que roubaram o banco com carro V8 e depois diz a história que mandaram uma carta para ele lá para Ford, para Henry Ford, agradecendo de ter transformado um veículo comum no motor V8, porque eles estavam tendo êxito aos assaltos a banco. Olha só que loucura, que massa, né? E o que eu quero dizer com isso? Foi a atitude mental positiva de Henry Ford que fez com que isso fosse possível, porque com a visão dele, um cara visionário como ele, com a visão dele, ele visualizou que de fato sim, era possível aquilo, desde que todo mundo trabalhasse na mesma linha, na mesma direcionamento. E mesmo que todo mundo teve uma atitude mental negativa sobre aquele fato, não que as pessoas, os engenheiros e os mecânicos eram pessoas de atitude mental negativa, não, eles eram pessoas de atitude mental positiva, tanto que estavam ali rodeados de Ford, estavam fazendo acontecer, criando 6.000 carros em massa por dia. Mas nessa ocasião, nessa situação, eles permitiram que a atitude mental negativa tomasse conta deles. E naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, todos eles falaram que não era possível. Todos eles foram de acordo com a atitude mental negativa, menos Henry Ford. Apenas ele teve a atitude mental positiva diante dessa situação e foi um sucesso, tanto que os motores V8, o meu carro, eu tenho uma BMW X6, motor V8, e até hoje os carros fazem sucesso e graças a Henry Ford que desenvolveu, tinha uma mentalidade positiva e naquele momento desenvolveu
desenvolvendo aquele projeto específico do V8, utilizou a mentalidade positiva, a mentalidade adequada para aquele momento, a atitude mental positiva. Olha que história incrível. Agora você imagina só se Henry Ford não tivesse tido uma atitude mental positiva diante daquele desejo que ele teve de transformar um carro comum, um carro popular, popularizar essa questão do motor V8. Imagina só, bem provável que então não teria sido ele que tivesse desenvolvido ele. Talvez outra montadora de veículos da época, mas enfim. Então aí você vê o poder que a sua mente tem quando se desenvolve uma atitude mental positiva para tal situação. A visão de mundo que você passa a ter diante das oportunidades que aparecem na sua frente dia a dia, todos os dias, todo momento. E o porquê de se desenvolver uma atitude mental positiva? Entenda uma coisa, a nossa mente ela não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Isso não deve ser novidade para você, porque é comum a gente se ouvir isso, porque de fato é isso mesmo, né? Agora, tudo que você projeta na sua mente, seja positivo, seja negativo, seja verdadeiro, seja alguma mentira, alguma coisa que não existe, a sua mente, um estado da sua mente mais profundo chamado mente subconsciente, ela vai reagir de acordo com aquilo que você está projetando na sua mente. Então, se você tem costume de projetar coisas negativas na sua mente, se limitando, por exemplo, eu não vou dar conta, isso não é possível, eu não consigo fazer isso. Não, pessoas conseguiram porque pessoas tiveram mais oportunidades na vida, mais benefícios, ou pessoas agiram de uma forma errada, de má fé, cometeram algum crime para chegar num nível financeiro mais alto. Se você ficar projetando isso dentro da sua mente, mandando essas vibrações negativas para o seu sistema, para o seu subconsciente, óbvio que a sua mente, o seu sistema vai funcionar de acordo com isso. Da mesma forma que você acreditar e você ficar mandando essas vibrações negativas para o seu sistema, de que você não é capaz de você aumentar os seus ganhos, de você faturar mais grana, de você gerar renda extra, de você criar múltiplas fontes de rendas para que você não dependa apenas de uma fonte de renda só, apenas de um trabalho, que você pode ter uma renda extra vindo de um trabalho secundário, vindo de um negócio secundário que não interfira no seu negócio primário. Talvez você trabalhe numa loja, numa fábrica, numa empresa e tá tudo certo, mas é isso que você quer pro resto da sua vida? Se o cenário atual que você vive na sua área financeira, nos seus ganhos financeiros, no seu lado profissional, se você olha ao seu redor e você se contenta com isso, isso é o suficiente, então tá tudo certo. Mas eu digo pra você, não, você não é obrigado a se contentar com isso. Não tem a necessidade de você continuar tendo uma fonte de renda só, de você faturar ali seus 3, 4, 5 mil reais no mês, sendo que você pode mais. Tudo tá dentro da sua mentalidade, tudo tá dentro da sua mente. Atitude mental que você desenvolve. Se você convive com uma atitude mental negativa, então tudo ao seu redor vai funcionar de uma forma negativa. É como se você tivesse dois óculos, um óculos positivo e um óculos negativo, e a sua atitude mental, ela vai funcionar de acordo com a visão que você tem através daqueles óculos. Então não faz sentido você entender isso e você continuar tendo a mesma vida que você tem. Se para você é o suficiente, se basta, então tá tudo certo. Então esse vídeo não é para você, não teria necessidade de você chegar até aqui. Mas se você chegou até aqui e você tá entendendo isso que eu tô esclarecendo para você, trazendo exemplos aqui, dados, eu vou deixar link aqui embaixo para que você possa pesquisar mais sobre isso, sobre o assunto, e fizer sentido para você e você começar a desenvolver atitude mental positiva diante de decisões, diante de atitudes que você toma, para que possam levar você para um próximo nível, para que você entenda que você é capaz sim de você ter novas fontes de renda, de você criar, para que você entenda sim que você é capaz de gerar renda extra, e através dessa renda extra que você possa criar fontes de rendas que vão trazer grana para você de várias fontes, para que você não fique dependendo de uma só, para que você haja de uma forma adequada financeiramente, com todo um planejamento, para que você consiga chegar a uma renda passiva. O que seria isso? Para que você consiga viver com o seu custo de vida mensal através de uma renda passiva, gerada por múltiplas fontes de renda. E o que seria isso? Você não precisar depender da grana que você trabalha, da grana que você gera para você pagar suas contas, para você se manter no mês, não. E tudo que você gera, tudo que você coloca de grana para dentro da sua vida, da sua família, você poder aplicar e investir para que cada vez mais te traga mais grana. E aí você conseguir viver daquilo. Se você tem um custo de vida de 5 mil reais, por exemplo,
você conseguir fazer com que múltiplas fontes de renda, te gerem grana para que você consiga aplicar essa grana em algo que te gere 5 mil reais no mês para que você possa viver daquilo. E aí, através do seu trabalho e dessas outras fontes de renda, tudo isso entra cada vez mais e vai aumentando o seu patrimônio e assim vai criando uma fortuna para que um dia você possa chegar na sua liberdade financeira e para que você possa trabalhar apenas por prazer, cuidar dos seus negócios, coordenar, ficar mais na parte estratégica, sempre ajustando para que você possa ter mais ganhos e sair um pouco do operacional, sair um pouco daquela loucura trabalhando o dia inteiro, todos os dias, sem tempo para nada. É isso. Esse é o intuito de você desenvolver uma atitude mental positiva, adequada para que você possa aumentar os seus ganhos, aumentar o seu faturamento. É isso que eu quero trazer aqui para você. É isso que eu quero que entre uma vez por todas dentro da sua mente para que você viva isso, que isso circule no seu sangue, martele na sua mente, crava na sua alma, no seu corpo, nas células do seu corpo, para que de uma vez por todas você acredite em você, acredite no seu potencial e decida isso. Tome uma decisão e não volte atrás. Sim, bata no peito forte, bata na mesa, na parede, grite. Sim, é possível, eu sou capaz de desenvolver uma atitude mental positiva e poder aumentar, triplicar os meus faturamentos para que eu não viva mais nessa vida medíocre, faturando aí 3, 2, 3, 4, 5 mil reais no mês. Você merece mais para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para você. Aumentar o seu nível de merecimento e de uma vez por todas você entender que você merece mais. E assim você possa investir cada vez mais em você, mais conhecimento para que você possa desenvolver mais habilidades, mais competências e assim crescer cada vez mais e sair dessa mesmice, sair dessa vida que às vezes tem dinheiro para pagar as contas, às vezes não tem. Um mês você tá legal, você tá bem, aí você gasta um pouco a mais, já vai fazer falta no mês seguinte. E aí no mês seguinte você passa o cartão de crédito e parcela o cartão de crédito, paga a fatura mínima e aí usa o cheque especial, joga pro mês seguinte, o mês seguinte não tem como comprar isso, não tem como pagar isso, joga pro outro mês, aí no outro mês foi um pouco melhor, porque você conseguiu faturar um pouco mais no seu trabalho, vendeu um pouco mais, teve comissões a mais, não sei do que você faz. Enfim, chega, é hora de você acordar para a vida e entender que de fato é possível. Hoje em dia a internet nos proporciona isso, você buscar conhecimento, buscar aprendizado e aplicar, desenvolver habilidades e competências que você não tinha, criar oportunidades através da sua mentalidade adequada, da sua atitude mental positiva e gerar múltiplas fontes de renda para que você possa proporcionar uma vida digna e adequada de acordo com o que você quer para sua família e para você. Entenda que somos uma mente em um corpo. Então a atitude mental que você tiver, ela irá afetar diretamente nos seus resultados. O que você projeta aqui acontece no mundo físico. Tudo que você criar na sua mente, você vai transformar em realidade. Isso é fato, isso não é novidade para mim estar trazendo aqui para você. Então, se você criar coisas negativas na sua mente, vai afetar diretamente na sua vida. Diretamente. E agora você pode estar se dizendo assim, poxa, então é por isso que eu não consigo certas coisas, porque eu mesmo fico pensando que não vai dar certo, eu mesmo fico se negando a fazer certas coisas, a buscar certos conhecimentos novos, achando que eu não vou conseguir, achando que não vai dar certo. Sim, é isso. É atitude mental negativa para tal situação. Segundo a especialista em desenvolvimento e potencial humano e professora de MBA em psicologia positiva, Gaia Machado, ela explica que a atitude mental positiva é uma escolha que fazemos a respeito da circunstância de como enxergamos a vida e os acontecimentos que nos impactam diariamente, dia após dia, de acordo com aquela situação, que é o que eu estou trazendo para você aqui. É você enxergar uma situação na qual que você estivesse deparando naquele momento e falar, é possível fazer isso, isso pode acontecer, por mais que pessoas falam para você, não, isso não é possível, você é louco. Viu a história de Henry Ford? Quantos mecânicos e quantos especialistas ali, grandes especialistas, grande parceria, parceiros dele, da equipe dele, falaram para ele ali, cara, isso não vai dar certo, não é possível, não vamos conseguir fazer isso, vai gastar dinheiro e tempo à toa. E ele teve atitude mental positiva naquele momento. Isso é possível, nós vamos conseguir e nós vamos realizar isso, vamos ser os primeiros a colocar um motor V8 num carro de passeio para que seja possível a qualquer pessoa ter um desse. Tá,
Marcele, como que eu vou fazer isso? Já entendi tudo isso que é possível, que eu posso fazer isso, que eu posso mais, que através de uma atitude mental positiva eu posso aumentar os meus ganhos, eu posso desenvolver renda extra, eu posso ter fontes de renda, eu posso desenvolver habilidades que eu não tenho hoje. Tá, mas e aí? Como que eu posso fazer? Por onde eu começo? Comece olhando para todas as adversidades da vida que você se deparar para o lado positivo. Quando você se deparar com uma situação, uma tragédia, uma situação ruim, algo que seja de fato negativo, olhe pelo lado positivo. Entenda o que a vida está querendo me ensinar com isso. O que eu posso aprender com isso? O que de benefício eu posso tirar disso? Agora eu vou falar uma questão aqui que vem da filosofia estoica, do estoicismo, que é o quê? O que a filosofia estoica diz? Você olhar sempre o pior cenário. O que de pior pode acontecer comigo? Esteja preparado para aquilo. Porém, se foque apenas no que você tem controle. E no que você não tem controle, não perca energia, não fique nervoso, não se desgaste, não entre num estado emocional negativo. Então, se você juntar essa primeira questão que eu trouxe aqui para você, olhar a vida, adversidades da vida, sempre com um lado positivo, olhar para isso, sempre o que isso pode me ajudar, o que isso pode me ensinar, aonde que eu posso aprender com isso e seguir esse princípio da filosofia estoica, que é o quê? Só se importar com aquilo que eu posso ter controle e sempre estar preparado para o pior que pode acontecer. Através disso, você irá desenvolver uma atitude mental positiva. Porque por um lado, olhando os 3 exemplos que eu trouxe aqui, olhando sempre o que pode ser de pior, quais as consequências disso, esteja sempre preparado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, preparado com aquilo. Olhe sempre para as oportunidades. Se você passar por uma tragédia, aconteceu uma perca, um sócio te roubou, um familiar faleceu, aconteceu uma tragédia com você, sempre olhe pelo lado positivo. Por quê? Porque o que aconteceu, aí já entra a filosofia estoica, o que aconteceu, você já não tem mais controle, não tem como você desfazer o roubo que o seu sócio fez, não tem como você trazer à vida novamente uma pessoa, um ente querido da sua família que você acabou de perder, não tem como. Então esteja preparado com o pior que pode acontecer, olhe para aquilo sempre no lado positivo, porque o negativo você não tem como controlar, não tem como você reverter a situação, não faz parte do seu controle, não está diante do seu controle, o seu poder não vai valer nada de acordo com aquilo, as suas habilidades, a sua competência não vai valer nada. Então olhe para esse cenário, siga esses 3 conceitos que eu trouxe aqui para você, comece aplicando isso na sua vida, praticando isso com as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, e aí você vai evoluindo nesses princípios, nessa concepção, nessa filosofia. Isso vai fazer com que você comece a desenvolver uma atitude mental positiva. E fora esses 3 princípios que eu acabei de dizer aqui para você, eu trouxe 7 dicas poderosas para que você possa começar a desenvolver uma atitude mental positiva. Essa você não sabia, tá aí mais um over delivery aí no vídeo. 3 princípios para você seguir, seguindo um conceito da filosofia estoica, do estoicismo, e mais 7 dicas incríveis que você pode começar a praticar a partir de agora. Esses 3 conceitos que eu acabei de entregar aqui para você, você já pode começar a aplicar agora. E essas 7 dicas que eu trouxe para você, você pode começar a aplicar a partir de agora também. Então se liga aí. Primeira dica, torne-se consciente em relação aos seus pensamentos. O que seria isso? É você estar sempre analisando os seus pensamentos e tomar decisões consciente, não inconsciente, de acordo com aquilo que você faz na hora no impulso e fala assim, por que eu fui fazer isso? Torne-se consciente em relação aos seus pensamentos, pensamentos precisos, se questione, desenvolva a autoconsciência, o dom da autoconsciência. O que é autoconsciência? Você está sempre se questionando. Se você pensar em algo de acordo com um evento que acabou de acontecer e esse evento, ele entra dentro de você através dos 5 sentidos do ser humano, você vê, ouve, percebe ele de alguma forma, enfim, e é comum a maioria das pessoas já agir de acordo com aquilo. Por quê? Porque através daquele evento que ocorreu, vai te gerar um pensamento, porque você viu, ouviu ou percebeu, e aí aquilo vai gerar uma emoção para você. Se foi algo negativo, vai te gerar uma emoção negativa, e aí o que vai acontecer com você? Simplesmente você vai ter uma ação negativa. Você tendo uma ação negativa, qual que vai ser os resultados que você vai ter? Óbvio que vai ser um resultado negativo. Vamos para a segunda dica. Quebre os padrões do seu pensamento. O que seria isso? Se você segue uma linha de pensamento para tudo, surge uma situação, né, acontece um fato, você fala, já sabia que ia acontecer isso. Tudo você já sabia, né? Tudo que acontece, você fala, eu sabia que ia acontecer isso. Eu falei para você e tal. Quebre isso. Você não sabia de nada, simplesmente aconteceu uma situação e você, seguindo a primeira dica aqui, você se questiona. Tá, mas
será que é isso mesmo? Por que isso está acontecendo? A autoconsciência. Por que isso está acontecendo? Então quebre os padrões do seu pensamento. Os seus pensamentos acontecem a todo momento. Pensamentos, eles são criaturas. Eles não querem ir embora, eles não querem se destruir em todo momento. Mas você pode desenvolver essa habilidade e essa competência, que é o quê? Quebrar os padrões do seu pensamento. Para que tudo que aconteça, você não vive naquele looping de pensamentos negativos e fala, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, eu falei para vocês. Não, você não sabia nada. As coisas acontecem porque ela tem que acontecer. Então quebre esse padrão de pensamento. Terceira dica, pratique a gratidão. A gratidão, ela está ligada diretamente com uma atitude mental positiva. Seja grato. Para de reclamar da vida. Seja grato às coisas que você tem. Seja grato à sua vida. Seja grato por mais um dia. Ah, mas seja grato a quem? Ah, seja lá o que você acreditar. Não sei se você acredita em Deus, não sei se você acredita no universo, mas eu acredito que você acredita numa força maior, algo maior que nos trouxe à existência. Então, seja grato, agradeça, seja grato à sua vida, à água que você bebe, à comida que você come, à cama que você dorme, à casa que você mora, às roupas que você usa, à sua família, os momentos de alegria, de felicidade, ao dinheiro que você conquista, ao carro que você tem. Seja grato, pratique a gratidão. Essa é a terceira dica. Quarta dica, pare de reagir de uma forma automática. Acontece alguma coisa, você não tem um controle emocional ali na hora e você já se explode, você já dá uma reação, você já dá uma resposta. Ó, se liga nessa, nunca tome uma decisão depois de uma queda. Você teve uma queda agora, você passou por uma derrota momentânea, nunca tome uma decisão na sequência. Se for possível, vá dormir sem tomar essa decisão, reflita, durma, acorde e só no outro dia você toma essa decisão, você forma a sua opinião. Então essa é a quarta dica. Dica 5, tenha amigos positivos. Uma clássica frase de Jim Rohn que diz assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. E por que 5? 5 é apenas um número aleatório, mas você é a média das 2, 3, 5, 10, 15, 20 pessoas que você convive. Você é a média das pessoas que você absorve conteúdo no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, na internet. Enfim, o que isso tem a ver com atitude mental positiva? Se você convive com pessoas com atitude mental negativa, o exemplo da frase de Jim Rohn, se você convive com 5 pessoas que têm atitude mental negativa, você será a sexta. Se você convive com 5 milionários, você será o sexto. Se você convive com 5 pessoas pobres, 5 viciados em drogas, 5 alcoólatras, você será o sexto. Agora, se você convive com 5 pessoas que têm uma atitude mental positiva, você será o sexto. Então, essa é a quinta dica. Conviva com pessoas positivas, com pessoas que têm uma mentalidade positiva, com pessoas que têm uma atitude mental positiva. Sexta dica, divirta-se mais. Por mais que você possa ser uma pessoa mais séria, uma pessoa um pouco mais reservada, uma pessoa um pouco mais introvertida, isso não quer dizer que você não tem que se divertir, que você não tem que viver momentos de alegria, que você não tem que dar risada, você não tem que sair, se divertir, passear com pessoas, com sua família, com amigos, as pessoas do seu ciclo social. Então, você se divertir, você viver momentos de alegria, irá te ajudar com que você desenvolva uma atitude mental positiva. Sétima e última dica, simplifique a sua vida. Tem uma frase do mestre Tony Robbins que é: a complexidade é inimiga da execução. Então tudo que é complexo é mais difícil de você executar. Então se você tem uma vida muito complexa, muito turbulenta, é mais indícios que você tem atitudes mentais negativas. Porque as coisas são difíceis e tal, é muito complexo, e aí você acaba desenvolvendo uma mentalidade negativa, você acaba desenvolvendo uma atitude mental negativa por aquilo ser muito difícil de ser realizável, muito complexo. Então torne a vida mais fácil, simplifique a sua vida, que você conseguirá olhar para as coisas, para as circunstâncias da sua vida de uma forma mais positiva, irá ajudar muito com que você desenvolva essa atitude mental positiva. Aí você pode estar se dizendo, tá, mas todo momento eu tenho que ter uma atitude mental positiva, todo momento? Bom, não necessariamente. Por quê? Veja bem, é normal alguns momentos não estarmos bem. É normal em algum momento alguns pensamentos nossos gerar emoções negativas. Talvez você viva algum momento ali, você relembre alguma situação e por mais que você desenvolver essa habilidade de você conseguir olhar as coisas sempre pro lado positivo, você conseguir ver o lado bom das coisas, mas mesmo assim você irá sentir emoções negativas. Isso é normal um dia que você não acorde muito bem, um dia que você não esteja muito bem, enfim.
Então você tentar encobrir isso, você tentar negar esses sentimentos negativos, essas emoções negativas que você sente, isso pode ser prejudicial à saúde. Diz estudos de psicólogo. Eu trouxe esse estudo aqui para que você possa verificar. Eu deixei o link aqui embaixo aqui, eu espero que você visite esse site, visite esse link, essa matéria desses estudos de psicólogos, para você entender isso, que nem sempre a atitude mental positiva irá beneficiar você. Então vale muito a pena você conferir essa matéria. Porém, quando você não está no momento desse, de uma emoção negativa, de um pensamento negativo, aí sim é onde que a atitude mental positiva vai fazer todo o impacto positivo na sua vida. Olhe para a história de Ford, pesquise isso, coloca lá no Google lá, história de Ford, muitos livros de Napoleão Hill, que é um livro que eu vou deixar a indicação aqui para você no final, muitos livros de Napoleão Hill. Napoleão Hill cita pedaços, trechos da história de Henry Ford. Por quê? Porque próprio Napoleão Hill entrevistou pessoalmente por diversas vezes, conviveu por vários momentos com Henry Ford. Então, olhe para a história de Henry Ford, que você irá ver. Napoleão Hill, um grande escritor, sempre trouxe isso à tona, sempre trouxe essa questão, explorou muito profundo, a fundo essa questão de atitude mental positiva e atitude mental negativa. Então já fica a dica aí de livro, vou deixar aqui o link aqui do livro também para você, em algum lugar nessa tela também. Então já fica aí uma dica de livro. Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Leia esse livro, estude esse livro. Minha equipe com certeza já deve ter colocado a imagem desse livro aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para que você possa ver esse livro. Leia esse livro, é leitura obrigatória para você entender a fundo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. E outro link que eu estou deixando aqui embaixo para você aqui é uma reportagem da Gazeta de Pinheiro, onde ela explora também essa questão da atitude mental positiva, melhorar a sua saúde emocional em tempos de crise. Não sei qual momento que você estará vendo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado no começo de 2021, no momento de crise. Então, vale muito a pena você ver essa matéria também. Uma matéria bem bacana que fala exatamente essa questão da atitude mental positiva, beneficiando a sua saúde emocional nesse momento de crise que estamos vivendo, ou que você já deve ter passado, ou que você possa ser que já passou por esse momento de crise, essa fase de crise, de pandemia, porém irá reforçar o que eu estou dizendo aqui para que você fique preparado para encarar uma próxima crise se acontecer, se você se deparar, não te pegar emocionalmente desprevenido. E talvez você já possa ter passado por uma situação, é bem comum isso acontecer para as pessoas que têm uma mentalidade negativa, uma atitude mental negativa, se deparar com uma situação e aí naquele momento ela dizer isso iria dar errado, e aí naquele momento ela olhar de uma forma negativa, ela ter uma concepção negativa daquilo, talvez até dizer isso aí vai dar errado, não vai dar certo, alguma coisa do tipo. E possa ser que você já tenha passado por alguma situação na qual você olhou com uma visão negativa, você foi pessimista naquilo. Você pode ter dito assim, isso aí vai dar errado, e depois você se deparou com o oposto, você viu que aquilo deu certo, você falou, caraca, como que isso deu certo? Eu tinha certeza que isso ia dar errado. Se você já passou por isso, isso é indícios que você tem uma atitude mental negativa. Então fique ligado, se atente com isso. Eu tenho certeza que se você se deparou com isso, você acabou se frustrando, você acabou pensando, poxa, mas olha só, eu enxergando o lado negativo da situação e acabou dando certo. Da mesma forma que aconteceu com os engenheiros e mecânicos de Henry Ford, na qual eles olharam para aquilo e falaram, isso não vai dar certo, é loucura do nosso chefe e do nosso patrão, do nosso líder, investir milhares de dólares nisso, tempo, a gente ficar trabalhando num projeto que não vai dar certo. E depois, imagina só como que foi a frustração deles olhar para o projeto depois, que eles mesmos fizeram dar certo, coisa que eles não acreditavam que daria certo. Eu queria estar lá para poder ver como que foi a reação deles. E provavelmente, se você tem uma atitude mental negativa em alguns momentos da vida, ou todos, você passa por uma frustração dessa. Então isso mostra para você que é a hora de você começar a rever a atitude mental que você vem tendo. E aí, o que você acha que você tem mais? Atitude mental positiva, atitude mental negativa? Depois desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Eu vou ler todos os comentários e responder com todo carinho. Bom, eu vou ficando por aqui.
aqui. Eu espero imensamente que você tenha gostado desse conteúdo e que esse conteúdo tenha feito sentido para você, para que possa ter clarificado de uma vez por todas a sua visão em relação à mentalidade que você tem, em relação à atitude mental que você tem. Será que ela é mais positiva ou será que ela é mais negativa? E se no decorrer desse vídeo você lembrou daquela pessoa que você identificou que ela tem uma atitude mental negativa, pô, essa pessoa só vê o lado ruim das coisas, então compartilhe esse vídeo com ela, faça com ela o que eu estou fazendo aqui com você, clarifique isso para que ela tenha essa visão também, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative as notificações para que toda semana, quando eu postar vídeos assim igual esse, você não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo do programa Multiplicando Seus Ganhos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, não deixe de dar aquele like também, para que o YouTube possa entender que esse foi um conteúdo bom para você e relevante, e assim ele possa mostrar para mais pessoas. Então é isso, um beijo grande, nos vemos no próximo vídeo.